Beleza? E aí, pessoal, vamos lá, mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a questão do universo sensorial e a consciência. Faz um tempo que eu estou postando sobre esse assunto e eu acredito que mais 2 vídeos eu termine e ainda vamos passar para outras questões mais referente também a arquitetura, né? Vamos focar simplesmente na construção do pensamento, né? Então vamos focar, vamos fazer uma panorâmica geral e aí vamos focar a construção do pensamento, ok? Ver a imagem aí, né? Peguei uma imagem aqui, achei legal. Não estou levando em consideração nem a questão religiosa, nem política, nem social, mas é interessante porque ele mostra uma grade fractal, os processos fractais, e a formação fractal da consciência dele se expandindo e o coração também, o sentimento talvez, né? E o sol, as estrelas no tecido cósmico. Então isso aí é bem interessante, achei legal e coloquei. Bom, muito bem. O universo sensorial. O universo sensorial, também chamado de realidade analógica. Essa realidade analógica ela é formada por vibrações quânticas, por vibrações magnéticas, por vibrações lineares, né? E tudo se conecta a tudo. É um fato, um fato inegável. Tudo tem um processo dentro do processo da construção. E um pouco sobre esse universo sensorial é porque nós não aprendemos a pseudociência que anda junto com a ciência de verdade, digamos assim, né? Ela tenta desconstruir uma ciência séria para posicionar uma ciência baseada no niilismo. Eu já comentei um pouco sobre isso em alguns grupos de zap e vou também fazer uma postagem sobre o niilismo dentro da ciência. Esse movimento que desconstrói a realidade e apresenta um caos inerente, imparcial, e que muitas vezes a construção da consciência é irrelevante. O questionar, o pensar é irrelevante. Interessante que é um posicionamento filosófico, né? Mas como toda boa ciência pagã, eles tendem a se prosperar nesse mundo morto. Então vamos lá. Vamos passar. Então o que é que nós vamos ver aqui? Vamos terminar mais 2 vídeos eu termino essa questão da complexidade e nós vamos falar um pouquinho também, vamos continuar, né? Que é a cognição fractal. O desenho já representa tudo, né? Ali a realidade só existe na consciência. Uma das questões importantes é que a formatação da realidade ela não acontece fora da consciência, acontece dentro da consciência. Tudo que existe dentro da consciência. Como nós vimos no vídeo anterior, vamos ver agora, há um processo, há um caminho. Se essa realidade fora da consciência é holográfica ou simplesmente intuitiva e não, digamos assim, até dar um contexto de realidade é complicado, porque a realidade só existe dentro da consciência. Então, dizer que algo existe fora da consciência, eu só poderia dizer que essa existência é apenas numa divindade. Diga assim, na ideia do criacionista, há uma consciência há a realidade fora da consciência humana. Mas a realidade só existe dentro da consciência humana. Franco, mas a gente vê tudo acontecendo à sua volta e tal, bombas, tiros, balas, pessoas mortas, tem tudo a realidade. Os seres humanos, nós em geral, todos os que vivem têm consciência. Todos os que vivem têm consciência. E a realidade fora da consciência existe.
mas não necessariamente é a mesma para um e para outro. Tem pessoas que conseguem formatar uma realidade fora da sua consciência, uma existência fora da sua consciência, a qual elas conseguem ver a vida de maneira diferente, pensar diferente, imaginar diferente, ter construções diferentes, visualizar coisas diferentes. Então, essa busca da realidade fora da consciência é algo extraordinário, porque você, em tese, você poderia mudar a sua realidade fora da consciência, poder desconstruir e reconstruí-la, não na formatação de filmes de ficção científica, mas de uma construção perspectiva, de uma perspectiva cognitiva da realidade. Eu acredito que, para quem acredita, tem essa fidelidade da confiança em uma divindade, deve ser extraordinário, porque acreditar, ter essa percepção de uma realidade fora da consciência, de uma realidade existencial fora da consciência, para isso existir, você tem que ter a realidade de um Deus único, claro, né? Entendemos que esse processo que o mundo, a matemática universal da criação nos mostra, desenvolve sim uma realização única, de uma arquitetura única, de um desenvolvimento único fractal, uma construção fractal da realidade, mostra e conota que há apenas uma consciência real em cima de toda essa construção. Então nós vamos trabalhar essa questão da consciência dentro a realidade dentro do indivíduo. Eu vou pular para o 9, para o 10. Nós vimos essa parte aí que falamos sobre as projeções. O mundo à nossa volta é captado, então nosso cérebro ele fragmenta a visualização, sentido, tato, paladar, som, música, tudo, cheiro, temperatura, ambiente, magnetismo, então, todos esses dados são fractados dentro do nosso cérebro e colocado cada um para suas regiões específicas para a memorização do tempo e espaço no momento. Tempo, o evento, e não registros atemporais. Tempo, o evento, e espaço, o universo da cosmologia em volta do indivíduo naquela hora. Então essa relação do tempo e do espaço à sua volta é fragmentado no cérebro para que possamos ter cada vez mais dados para quando eu quiser ver esses registros eu puder reunir e agregá-los de novo e assim gerar essa realidade dentro da minha consciência e assim obter uma memória cada vez mais altiva, cada vez melhor, né? Vai ser bem rápido esse vídeo, acho que já falei bastante, né? Nós temos aqui o sexto sentido, eu coloquei, isso aí é da professora Graziella, eu peguei nesse site aí, para quem quiser ver o vídeo dela, tá aí o QR Code, você bate a foto do QR Code, vai lá, dá um like para ela e baixa, né, que tem a opção de baixar, que ela disponibilizou de baixar para você trabalhar e estudar, tá aí. A prioridade é dela, né? O vídeo é dela e tá aí para vocês verem depois. Então eu peguei isso aí que eu achei bem facultativo, bem simples, uma linguagem fácil de construtiva, então eu apresentei isso aí, porque ela representa essa relação. O universo à sua volta, a cosmologia à sua volta é representativa dentro da consciência através dos sentidos. Então, vamos lá. O que ela fez aqui? É algo muito legal. E eu quero levar um foco importante em cima de tudo isso que ela colocou. Nós temos aí todas as opções, mas especificamente eu quero colocar uma opção. Toda a construção do órgão termina em processos de nervos. Nervos. Toda a construção, toda a acepção, nós temos o quê? Corpúsculos sensoriais, nervos que passam a informação. Vamos ver mais. Os nervos de captação degustativa, células receptoras neurais, que fazem com que esses processos degustativos transmitam informações. Vamos chegar lá. O olfato,
Da mesma forma, as cavidades nasais ricas em terminações nervosas. E essa relação, tudo isso se transforma em o quê? Informação. Tudo se transforma em informação. A visão, toda essa estrutura, veja, muito bom que ela fez, certo? Mas no final, um aparato completo, construtivo completo, no final eu tenho o quê? Nervos. Tem mais algum? E temos aqui o sistema nervoso. Pois bem, vamos olhar a visão. Visão. Para quem escuta e para quem vou fazer visivelmente para quem vê, e depois eu vou falar de uma maneira para quem escuta, certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um objeto aqui bem simples. Esse objeto é um processador. Processador. O seu cérebro identifica que é um quadrado, identifica cores, identifica que ele deve ser pesado. Por incrível que pareça, você identifica que é pesado, embora você não esteja tocando nem sentindo o cheiro, algo que mostre ferro, alumínio, para que você tenha uma percepção de peso, mas você já nota que é pesado. É uma percepção neural de construções que já existe em sua visão. Você nota que ele é composto por vários. O seu cérebro desconstruiu esse objeto em milhões e milhões de pedaços e reconstruiu novamente ele para que você tivesse uma ideia. Ó, você desconstruiu e reconstruiu ele. Você tem uma ideia de uma realidade. Você tem uma ideia de uma realidade, não é a realidade. Todas estas questões foram transformadas em informação. Esse objeto não existe. Através dos meus sentidos e desse avatar, eu transformo isso aqui em informações e a percepção neural torna real na minha consciência, nesse universo paralelo que existe dentro da dicotomia humana. Então vamos para lá. Opa, passei demais, opa, voltei certo. Nós temos aqui um processo. O caminho interno do universo até a consciência. Eu vou andar porque senão fica rápido demais e eu tenho também que fazer outras coisas, aí não dá tempo. Então os meus vídeos aí no máximo é 20 minutos, 25 minutos, né? Para que quem pensa dói, então não vai conseguir assistir. Se para alguns a síndrome do pensar doer, então não vai assistir esse vídeo, então vai perder muita coisa. Então vamos lá. Nós temos aqui a universo, a cosmologia cognitiva dos sentidos, que é a realidade. Ela é transposta para o universo, para a parte 2, que converte a nossa realidade em pulsos elétricos. Esses pulsos elétricos são codificados e pictografados. Interessante que o nosso cérebro tem uma pictografia extraordinária, depois vamos falar disso. Essa pictografia, até hoje, o homem consegue ver algumas nuvens de informação. Do 3, codificado essas informações através dos nervos, é passado para o tronco cerebral. O tronco cerebral processa por córtex toda a informação e por fim é enviado às glândulas que fazem a concepção, a consciência. Essa é a construção. Então, quando eu toco, vejo, sinto, e neste universo da consciência eu toco, sinto, cheiro. Então é um processo interno à consciência. Assim como é um processo de Deus para o homem, de uma construção do universo para o homem, da mesma forma, essa construção do universo entra no homem para se tornar real. Então a realidade tudo só se torna real a partir da existência da consciência. Quando toda essa realidade se é transportada para um universo dentro de mim, eu começo a entender que há uma existência.
Então as coisas não existem sem a consciência humana. Nada existe sem a consciência humana. É que nem tem aquele conceito da física. Quando um galho cai em um local onde não existe nenhum tipo de consciência cognitiva, faz som. Não faz som porque não existe nada cognitivo, de consciência cognitiva para ver algo. Algo totalmente estéril, sem consciência cognitiva, seja até uma formiga, se não existir essa consciência cognitiva lá, não vai existir som. Porque não há necessidade da existência do som onde não houver necessidade de uma existência cognitiva. Então as coisas só existem porque a consciência cognitiva existe. Esse é o fato. Como o niilismo disse que isso não existe, as coisas facultativas essenciais da criação são inerentes, são irrelevantes. A consciência é um processo irrelevante. Relevante. E somos poeira cósmica e um caos, como diz Carl Sagan. Né? Vamos lá. É um assunto tão legal, pessoal. Eu acho que nem vai dar tempo. Eu acho que eu vou dividir em 2 partes. Né? Vamos lá. Eu vou terminar esse e vou dividir. Vou terminar nesse ponto aqui, depois de divide. Mais tarde, quando chegar do trampo, eu vou e termino, que é uma parte muito legal essa. 4 estágios do cérebro avatar. Né? Essas são as partes que a nossa próxima ciência já tem conhecimento dessa vertente. Nós temos o nosso cérebro físico, nós temos o nosso cérebro elétrico, nós temos o nosso cérebro magnético, nós temos a transcendência que transporta esses 3 estágios para um estágio transcendente. Há uma fusão nesses 3 estágios e esse processo de fusão transcende a consciência. E essa consciência gera internamente nessa dimensão a realidade perceptível. Então a cosmovisão, bem como a cosmologia, se torna real dentro do cérebro e não numa perspectiva fora do cérebro. Aí você pode chegar, então, Franco, a minha existência dentro desse avatar, dentro deste corpo, ele está em um local que ainda não conhecemos? Sim, não temos. Pode ser um universo paralelo. Não paralelo da ficção científica, da teoria das cordas, mas paralelo, como se chama, os antigos chamavam de membrana cósmica, que também a pseudociência já usurpou desse conceito. Então essa membrana que é aqui, essa pequena membrana, em que ora eu bato, mas ora eu transpondo, essa pequena membrana, é o que codifica a realidade da existência do indivíduo. Esses conceitos mais primatas, não pegando um pouco de da questão do Darwin, mas bem mais rúdico, bem mais primata, colocando bem especificamente assim, porque o processo globalista tem essa percepção. Então esses processos mais arcaicos, bem antigos, já era uma realidade transcendente na mente do indivíduo. Os grandes antigos já tinham essa percepção que a cosmologia ela tinha que transcender para uma realidade, que essa realidade não estava no homem, estava em um ponto. Então o ser e existir, eu penso, logo existo, que é uma frase de um matemático. Esta consciência relativista entre eu sou apenas algo físico, eu sou apenas atividades elétricas, eu sou apenas parte de um magnetismo universal, cada um se conectando a outro, ou nós transcendemos para uma consciência universal, aonde equilibra toda a relação construtivista da criação. Então, estas perspectivas, essa realidade, essa construção da realidade, quando você vê o ponto foco nosso da questão da grade fractal, essa fragmentação do indivíduo, da realidade dele fora, eu tendo consciência, isso me constrói em quê, Fran? O meu propósito maior nessa questão todinha é apontar para o Criador. A construção de uma lógica, a construção de um sistema
que aponta para um Criador. Criador que se fragmentou para que cada um tivesse consciência, e essa fragmentação dele dá vida, é chamada Zoe, pelos antigos chamada Zoe. Então, essa construção dessa doação de vida é que é a consciência transcendente em cada indivíduo. Claro, é uma percepção minha, o canal. Agora, vou dizer, o canal é meu, eu falo o que eu quero. Né? Eu falo o que eu quero porque eu tenho percepção de verdade. Eu vou que nem o profeta dizia, eu crio, logo falo. Se eu crio, eu falo. Se eu crio, eu falei. Então, essas construções foram todas perspectivas de um longo estudo, de uma grande análise. Eu envolvo a ciência não transcendental, mas a transcendente na medida de que eu posso pisar em algo fixo, que possa ser uma teoria fixa e lógica. Né? Não devaneios espirituais, pagões, que as pessoas queiram colocar em uma posição mística, que eles mergulham em algo tão místico que não conseguem voltar, acabam morrendo lá embaixo, do seu lado místico. E não conseguem voltar à realidade do fato. É isso aí, pessoal. Depois vamos falar mais. Tem coisa mais legal aí. Até mais.